Feedbacks são atos de amor. Você só dá feedback para quem você gosta, para quem você quer crescer. Exato, ver crescer. Segunda temporada do programa Flores do Campo. Esse programa tem como intenção trazer voz e visibilidade para as mulheres que estão no campo, que sustentam o agro e fazem ele acontecer e que ainda não tiveram a oportunidade de dividir conosco suas histórias. Mulheres como eu, mulheres como você, a sua mãe, a sua avó, suas tias, como as suas ancestrais, suas amigas, que merecem palco, merecem protagonismo num agro que ainda não deu o valor que elas mereciam. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada. A temporada dessa vez em Patos de Minas e as flores daqui são surpreendentes e vocês vão ficar muito inspirados e encantados com todas as histórias. E a entrevistada de hoje, a flor desse dia, é uma amiga muito especial. Nossa trajetória de muitos anos atrás, mas a gente se reencontrou ano passado e da mentoria viramos amigas e despertamos juntos para tantas coisas que ela vai contar para vocês aqui hoje. Ela é destemida e espontânea, determinada, feliz, alegre, realizada e vive os milagres de Deus todos os dias da vida dela. E ela está aqui para te contar a história dela e a flor de hoje é a Camila. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui, falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha trajetória, poder inspirar algumas pessoas, mas mais do que isso, poder aprender com você. É uma honra poder estar ao seu lado e ser sua amiga, né? Exatamente. Uma flor que ajuda a outra flor. Exatamente, porque duas flores formam um jardim, gente. Não existe jardim de flor sozinha, Não existe né? jardim de uma flor só. É isso. Amiga, e conta pra nós, porque essa história é muito, gente, é muito interessante. Primeiro, desde quando eu fui contar pra você do programa, né, do nome Flores do Campo, aí a Camila ficou assim, mas campo, eu e tal, e a gente tá desmistificando muito esse termo agro, porque parece que a mulher do agro é só a dona da fazenda, e não é. Se a gente tá no campo, se a gente tem algum vínculo com o agro, a gente faz parte dele. E você escolheu fazer parte do agro. Eu venho de uma família que não é agrícola, né? É uma família que não tem esse meio. É uma família totalmente cidade, né? A minha mãe é psicóloga, meu pai é empresário. Nem são do Brasil, então. Meu pai veio, né? Veio de outro país, veio do Líbano. Meus pais são primos, é outra realidade, né? Que aqui no Brasil é totalmente diferente. E eu jamais imaginei que eu estaria hoje totalmente submersa nesse mundo do agro, né? Uhum. E aí a minha trajetória, ela começa na faculdade ainda. Eu fiz administração de empresas e eu sempre fui muito acelerada, né? Para quem me conhece sabe, quase nada acelerada. E eu comecei a fazer alguns estágios em algumas empresas que eu respeito muito, mas que não faziam sentido, eu não me encontrava, faltava alguma coisa. E aí, com 19 anos de idade, eu já no penúltimo ano de faculdade, entrei cedo também, eu comecei a fazer estágio em uma empresa agrícola, né? Na Cargill Agrícola. E eu me apaixonei pelo mundo agro. Eu me encantei pelo mundo agro. E eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero permanecer, e é aqui que eu quero crescer, né? Porque aí eu vi que eu tinha mais de oportunidades para aprender. E aí começou, né? E aí você começou no estágio, depois você foi contratada. Fui promovida já, eu fui contratada com 3 meses de estágio, graças a Deus. Breve. E você, né, gata? Graças a uma coisa que nós mulheres sempre falamos, graças a Deus. Não, a gente também tem um mérito, né, gente? Eu construí minha sorte, viu? Eu construí minha sorte. Boa. Construí minha sorte. E muitas pessoas para mim olham para mim hoje e falam, nossa, que sortuda que você é. E eu penso, né? Para algumas eu tenho a liberdade de responder, para outras eu penso, a minha sorte acordou às 5 da manhã, a minha sorte trabalhou o dia desde todo. Os 19 anos. Desde os 19 no mundo agrícola, desde os 17 trabalhando. A minha sorte trabalhava de noite, a minha sorte chorou muito, a minha sorte passou muitas madrugadas e finais de semana estudando. Então, a sorte quem constrói é a gente, né? Exatamente. E aí eu fui contratada pela Cargill. Aos 23 anos de idade, eu já era gestora de uma conta grande, mudei de cidade, fui morar sozinha. Fui, na época, no Paraná. Então, de Uberlândia, você já foi Paraná. Para o Paraná. Paraná. E lá eu era gerente de contas tanto para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E eu também fazia integrações
com o Paraguai e a Argentina. E aí era tudo muito grande. Eu tenho muito respeito pela empresa, é uma empresa maravilhosa, que eu tenho um carinho, uma admiração até hoje. E eu já estava num cargo de gestão, né? Com 23 anos de idade, em gestão, morando sozinha, independência. E eu me vi num papel de, e aí? Estou estabilizada, estou estagnada, já sei fazer isso aqui, já faço bem, eu quero mais, eu quero estar do lado do agricultor, eu quero conhecer um pouco lá de lá, né? Porque eu fazia muito lá de cá, da comercialização de grãos. Como administradora, vamos dizer assim, você estava exercendo aquela função que você tinha formado na graduação, né, que é uma das vertentes que a administração é maravilhosa para isso, ela te dá um mar de oportunidades, mas você queria estar mais na roça. Eu queria estar mais na roça, eu queria entender o que a roça queria. A gente só consegue ter a sensibilidade do outro quando a gente se põe no lugar do outro. Sim. Então eu queria entender por que o produtor tinha tantas dificuldades, como que era a produção de grãos, como que era a vida no campo, o que era ser uma flor, quais são as dificuldades de uma flor, porque é muito fácil você estar numa posição de gestor atrás de uma mesa de computador e julgar tudo que está acontecendo lá, né? Sim. E quando você vai pro lado de lá, que você começa a viver as dores do lado de lá, você começa a ter mais empatia e as suas estratégias, elas passam a fazer mais sentido pro negócio. Com certeza. Você conhece aonde pode dar ou não. E aí, naquele momento, eu entendi que estava na hora de eu dar um passo atrás da minha carreira. Eu era nova, recém-formada, formei com 20 anos, então formei muito nova. Eu sempre continuei estudando, então eu fiz alguns MBAs, eu me especializei em algumas áreas. E aí, quando eu entendi que aos 23 anos eu estava estagnada, e quem me conhece sabe que eu não gosto de estar estagnada, eu sou uma pessoa em constante movimento, e eu brinco que eu nasci para o mundo, viu, Cécia? Eu não tenho lugar de morar, não. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, e eu gosto dessa mudança doida mesmo, né? Eu resolvi dar um passo atrás da minha carreira. Então, eu pedi demissão da empresa, demissão da Cargill, e fui ser RTV, vendedora na Monsanto, uma empresa que hoje não tem mais, ela foi absorvida pela Bayer, foi comprada, mas aí eu fui como ser RTV, então vendedora, representante técnica de vendas pela Monsanto. E vendendo o quê? Semente de milho. Então, peraí, pausa. Uma administradora urbana da cidade que nunca tinha visto vaca, lavoura, roça, fazenda, campo, etc. Entra dentro de uma empresa agrícola, entende como é que o mundo funciona, tem contato, porque você trabalhava com isso. Surge a oportunidade de vender semente de milho. Uma administradora vendendo semente de milho. E eu fiz exatamente essa pergunta para a pessoa que me contratou. Como que eu vou vender semente de milho? Não conheço nada. Eu conheço milho depois de pronto, comercializar grão. O milho da pipoca. O milho pipoca, o milho exportação, o milho para fazer ração. Isso eu conheço, mas o plantar, o germinar, o manejar, o colher, nossa, mas como que é isso, né? Porque não é só vender, né? Não, vender é o menor dos problemas. Se for só vender, coloca na internet. Sim, coloca lá um nome para patrocínio pronto. Pronto. Então, assim, é muito mais do que só vender, né? É atender a expectativa do agricultor, é entender que aquilo é a vida do agricultor, que uma safra frustrada é um ano perdido. Pode decretar falência pode decretar fazenda. Pode. Se ele não conseguir fazer duas safras no mesmo ano, se for uma região mais resumida, pode decretar falência não só da lavoura, mas destruir uma família. Então, é um peso e uma responsabilidade. E eu gosto muito de trabalhar com muita transparência, com muita ética, porque o nosso nome é um só. Então, eu posso ter a certeza que todos os lugares que eu passei, eu pude ser eu. E pude ser muito verdadeira com as pessoas, porque eu tive relacionamento e contato com esses clientes. Aí, beleza. Você foi contratar. Fui contratar. Você perguntou para a pessoa que estava te contratando. Mas eu? E o que ele te respondeu? Eu preciso de alguém com a sua energia e com a sua personalidade. Deixa que parte técnica a gente ensina. Eu fiquei encantada com essa resposta. Eu falei, uau, achei. É aqui que eu vou me desenvolver. E aí eles me pagaram uma pós-graduação em agronomia. E eu comecei a estudar, muito estudar. Apesar de eu fazer curso, né, eles me davam o curso, eu ia até a Piracicaba de 15 em 15 dias, fazer curso com grandes professores, e fiquei 1 ano e meio nessa pegada de desenvolvimento, né?
Aos finais de semana, eu morava numa cidade pequena chamada Medianeira. Chama Medianeira, cidade que eu tenho um grande respeito. E nessa cidade, eu contratei um professor de agronomia particular para ir na roça comigo aos finais de semana poder me ensinar. Né? Porque Então, você devia ser aquela pessoa que... Porque a gente que é da fazenda, tipo, eu falo hoje, né? Eu vejo uma lavoura de soja, eu sei diferenciar uma lavoura de soja de uma lavoura de milho. Às vezes até de uma de feijão, uma de soja, que até petitinha até parece, né, a planta. Mas pra quem nunca viu... é. E aí? E aí que eu fui aprender, fui Né? correr atrás da minha sorte, né? Aham. Então, eu fiz curso, fiz pós-graduação, fui estudar, estudei muito, estudo até hoje, o estudo não acaba. Não. Quem acha que um dia eu vou ficar muito bom que eu não vou precisar estudar, já começou errando. Eu estudo até hoje, estudo muito. Porque eu entendo que 70% depende de mim. 20% depende de cursos, 10% do que eu leio, tem toda, né? Mas Sim. 70% depende de mim, do quanto eu vou me dedicar, do quanto eu vou me envolver, do quanto eu vou trabalhar, do quanto eu vou me esforçar. E aí, aos finais de semana, eu ia para a lavoura e vamos lá na soja. Eu quero entender cada doença das folhas, cada doença na soja, depois do milho. E fiz com toda a modéstia do mundo, mas fiz um baita do trabalho. Graças a Deus, pude dar a visão de diversidade e inclusão. Eu pude levar um pouco um pensamento diferente uma pessoa que não tinha nada a ver com agro, começar a trabalhar com agro. A gente acaba trazendo ideias e visões e perspectivas diferentes. E que resolvem problemas que às vezes quem está muito inserido no problema não consegue ter ideias mirabolantes. E aí vem uma pessoa que, uma outra realidade, fala: por que não faz assim? Nossa, parecia tão simples, mas ela está tão inserida no problema que ela não consegue ver. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre transição de carreira, porque hoje todo mundo fala muito disso, né? Tá todo mundo buscando transição de carreira, porque se eu mudar de cidade, se eu mudar de cargo, se eu mudar de empresa, ou se eu largar a administração e for agrônoma, que eu vou ser feliz. Mas pela sua fala, que eu entendi, que foi independente do que você fez, a sua característica, a sua essência foi buscar conhecimento e informação. Sempre, até hoje. Porque, pelo que eu entendo da Camila hoje, se você falar assim, não quero trabalhar com agro, mas vou trabalhar com produto de beleza, eu vou atrás. Você tem que ir atrás. Eu vou atrás. É muito fácil a gente colocar a responsabilidade no outro. Muito. Eu não dou conta porque fulano de tal não me apoia. Eu não dou conta porque é difícil. Eu não dou conta porque eu tô cansada. Você sempre tem um porquê. Sempre. Você não dá conta porque você não está se envolvendo. Você não está se dedicando o suficiente. E tem outro ponto também. Se dedicar, que é o que você fez, no sentido de deixa eu buscar conhecimento, deixa eu buscar entender como faz isso. Te permitiu entender se você gosta ou não. Total, eu tenho certeza. O diferencial para eu ser uma flor do campo hoje, estar inserida no meio de mulheres e lutar por essa causa e me envolver com amor no que eu faço hoje, é justamente por amar o que eu faço. Então, é no agro, é em qualquer área da vida, no que você decidir ser profissionalmente, ame o que você propõe a fazer. Porque aí é clichê, é uma frase clichê. Você não vai trabalhar, né, todos os dias. Não é um trabalho diário, né? É algo que você faz com amor, é algo que você faz com prazer, é algo que você faz com honra. Aos domingos de noite, eu fico feliz, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Sim. E não tem a maldição do domingo, que a gente fala, né? A maldição do domingo, eu toco fantástico, o povo já arrepia. Antigamente era Faustão, né? Agora nem sei o que passa. Mas, tipo assim, passa Faustão, você já começa a arrepiar da depressão de pensar que no outro dia é segunda-feira. Mas você só consegue descobrir o que você ama se você se permite experimentar aquilo. É isso. Então, se você arrepia ao ouvir no domingo, estar no domingo à noite, e você já começa a chorar, triste, porque no outro dia é segunda, quem tem que se envolver é você. Não é o lugar que está errado. É você que está no lugar errado. Exato. E aí, você vai em outro lugar que te faça mais sentido, faz mais sentido com o que você é, com o que você gosta de fazer, você vai voar, você vai ser muito mais feliz. Ninguém é obrigado a trabalhar infeliz por dinheiro nenhum. Porque não sustenta. Não sustenta. O dinheiro não sustenta. E a gente só entende isso com maturidade. Só. Porque quando a gente é nova, não. A gente justifica muito isso. Porque agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque o dinheiro dá muito acesso, dá muitas possibilidades, traz muito conforto, e aí se conforma. Aí, beleza. Aí você entrou, você desenvolveu, você passou ali 1 ano e meio, 2 anos estudando, foi tendo resultado, foi crescendo. E mas você morava lá no Paraná. Como é que você fez a escolha de vir para Minas? No caso, voltar para Minas. O que aconteceu nessa trajetória que te marcou?
Eu estava no Paraná, entreguei resultados, fiz um trabalho muito diferente do que outros haviam feito, com respeito ao que os outros fizeram, mas com um olhar diferente, com um jeito novo de fazer o trabalho. Eu consegui entregar resultados diferentes. Então, se você faz a mesma coisa, resultados iguais. Se você faz diferente. E aí eu só dei um tom Camila, eu só fui diferente. E eu consegui elevar a marca que eu representava lá de 7ª para a 2ª marca mais bem vendida em 4 anos. Isso para o agro é um baita desafio, porque é safra, a gente não olha ano, né? São 4 anos, 4 safras. Então, na quarta safra... Você só teve 4 oportunidades. 4 oportunidades. Na quarta, eu já fui a 2ª marca. Então, a primeira marca era para minha própria empresa, que a gente se respeitava, não tem por que a gente brigar dentro da própria empresa, né? Então, só as 2 marcas da empresa tinham a liderança da companhia. Então, o que ela precisava era fazer o que eu fiz mesmo, tirar a 2ª marca que estava em última posição e trazê-la para o ranking para ficar cada vez mais competitiva. E aí me veio a proposta de vir para Minas Gerais, voltar para minha terrinha, não foi uma escolha. Eu sou do mundo, mais uma vez eu insisto. Tipo, a oportunidade apareceu, você pensou, bom, que legal, Minas, minha terra, então vou. Vou, tá tudo bem, né? Vou morar do lado de casa, eu sou de Uberlândia, então vou ficar em Patos de Minas, vou morar perto. Vou, e particularmente eu sempre topo tudo, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa mobilidade. E aí eu vim com outro desafio, com outra proposta, novos... Ah, Camila, então você já estava marinada, já foi fácil, já conhecia o trabalho, você já entendia, já era uma coração agrônoma, né? Então, tá tudo fácil? Não, os desafios vieram tudo de novo, e outros, e diferentes, e aí eu tive que me desenvolver de outras formas, ganhar mais maturidade, errei, acertei. Essa aí mas agora eu vou pedir para você dividir o desafio. A gente escuta muito, a gente fala de desafio. A gente assiste outras entrevistas, a gente escuta podcast, e as pessoas falam, tive muitos desafios, foi um tempo difícil, mas o que foi um desafio para Camila lá do Paraná? Porque, escutando aqui, a gente conhece a Camila há muito tempo, mas assim, escutando de novo a sua história, né? Tem o desafio de não ser uma profissional da área, trabalhando numa área diferente. Então, você é uma administradora, trabalhando numa parte de grãos, agrícolas, sementes. Amo o estado do Paraná, morei lá 3 anos, mas é um estado muito mais conservador e machista, comparado com Minas Gerais, por exemplo. Então, é um reduto masculino, e a parte da agronomia, do agro, ela ainda é muito masculina, e por isso a gente precisa do Flores do Campo, de ser compartilhado, de ser contar para as pessoas que esse programa existe, de pessoas que a gente não está 24 horas nas redes sociais contando tudo que a gente passa, né? Por isso a gente tem essa oportunidade de trocar. Então, uma mulher que não era agrônoma, trabalhando como vendas de sementes, uma mulher no Paraná, então já tem a questão de cultura de estados, um reduto muito masculino, e você é mulher nesse meio masculino, imagino que você devia ser a única. Porque 8 anos atrás, quando eu também trabalhava no campo, eu também era a única. O que foi o desafio lá? E depois você vai falar do desafio daqui. Porque muitos anos separaram essas duas São 10 anos, né? Quase. O desafio lá do Paraná, primeiro. Eu nem culpo os homens por serem machistas. Porque eles foram criados dessa forma. Sim. Não quer dizer que estejam certos. Sim. A gente vive uma cultura da transformação. Mas eles foram educados pelos pais, que foram educados pelos pais, foram educados a ser assim. Então, mulher era um sinal de fraqueza. Mulher representava sinal de submissão, de estar em casa, de cuidar da família, de ser tímida, recatada e do lar. Essa era a mulher. Nossas mães provavelmente são assim. Sim. Então, eu digo que meu desafio já começou desde quando eu era pequena, não foi nem no Paraná. Porque eu sempre fui muito espontânea, muito brincalhona. Eu sou assim, a Camila é assim. Eu falo alto mesmo, eu sou assim. E muitas pessoas me interpretavam errado. E não só homens, a maioria mulheres. Sim. Quem que é essa que já chega falando alto? Ela quer aparecer, ela é invasiva demais. Então, a gente tem um péssimo hábito de julgar o outro sem conhecer o outro. Principalmente nós mulheres, que somos as mais machistas em relação às outras mulheres. Às vezes até mais que os homens, igual você falou. Eu acredito que a dificuldade maior ela está nas mulheres se aceitarem. Eu acredito que
a gente está vivendo a era da transformação. Você faz isso muito bem. Eu também luto por isso. A gente está tentando ganhar nosso espaço no campo. A gente trabalha muito, a gente se envolve muito. Mas aí, a gente tem um péssimo hábito de quando conhece outras mulheres do ramo, ou não só do ramo, mas outras mulheres tão desenvoltas quanto nós, a gente tem eu vou me incluir, porque eu também sou humana e eu também erro, de julgá-la, de achar que se ela for tão boa quanto eu, ela vai pegar meu espaço. De achar que se tiver outras mulheres boas, eu vou deixar de ser boa. E a gente não consegue enxergar esse boa como algo positivo, porque esse boa do outro não é igual ao meu boa. Não, cada um tem um boa. Cada um é boa. Você fala comunicativa, eu sou simpática, a outra é isso, a outra é aquilo, e a gente é complementar diferente. Boas, mas diferentes, aí não serve pra mim, porque ela não é igual a mim. E ela não é igual a mim. E aí eu tenho medo de perder meu espaço pra ela. E aí eu começo a julgá-la, eu começo a miná-la, eu começo a falar mal dela, eu começo a mostrar que ela não é boa. Gente, vamos se ajudar. Nós, enquanto mulheres, não nos dermos as mãos e falar assim, eu tô do seu lado, aqui você tá indo bem, mas aqui você tá indo mal pra caralho. Desculpa o caralho. Aqui você tá indo mal, corrige. Vai devagar, nesse lugar aqui você age desse jeito, cuidado com fulano, olha ciclano, faz esse... E aí a gente contribui, porque eu tive quem me ajudou no começo da minha jornada. Também. Uma dica, gente, de coisa simples, tipo, não usa calça baixa no campo. Você tem que agachar, a calça vai baixar. A camisa, se a camisa tem pouco botão, uma mulher um dia chegou pra mim e falou, pede pra pôr mais botão na sua camisa. Vou pôr um alfinetezinho. São coisas tão pequenas. Você fala, gente, tão pequeno, mas isso muda a sua postura, muda o seu resultado, muda o seu respeito. É isso, é como você vai se portar. Não adianta você chegar no meio da roça, de salto alto, maquiagem forte, decote, e querer que ninguém te olhe. E querer que os homens não te admirem, porque é instintivo. O homem vai olhar. Ele gosta daquilo, até a mulher olha. E ele não vai, e as pessoas não vão interpretar isso como algo adequado. Então entra no julgamento. Não que não possa, você pode usar isso onde você quiser. Mas não lá. É o se encaixar. Isso, né? É o se encaixar. Você vai de mini saia pra igreja? Não. É uma falta de respeito. Sim. Então por que você vai pro meio da lavoura de mini saia? Sim. Por que não é uma falta de respeito? Ah, mas o corpo é meu, ninguém pode me encostar. Eu concordo, ninguém vai te encostar. Mas se você quer estar num ambiente masculinizado, e a gente está vivendo a era da transformação, se encaixe dentro daquele ambiente e mostre que você tem muito mais do que uma beleza para oferecer. É experiência, é maturidade, é inteligência, é capacidade, é potencial. Então, eu acho que esse foi o maior desafio e é o maior desafio hoje. Principalmente quando, na minha primeira mudança, né? Eu cheguei, uma menina nova, ainda sem maturidade, bobinha, acreditava em tudo, e as pessoas olhavam para mim e falavam, ai, mulher. E eu sofri muito na época, porque eu me sentia tão pequena quanto falavam. Você não conseguia ter esse posicionamento para romper essa primeira barreira. Não, porque eu era muito nova, eu era muito imatura. E tem coisa que é só maturidade, não adianta, é só maturidade. E aí eu entendi que não adiantava chegar no grito, você tem que se encaixar, você tem que se adequar. Às vezes eu vou ter que ser menos mesmo, e é difícil para mim ser menos. Mas eu já entendi que em alguns momentos eu tenho que ser menos, é a forma. E tá tudo bem, gente. Você vai dosando, né, as coisas. Vai dosando, ser profissional é isso. Então, até que ponto, como eu tenho que me vestir, como eu tenho que me comportar, como eu tenho que me expressar para ser aceita no ambiente. E aí, eu não vou viver mentindo. Isso não é uma mentira, né? Você vai se moldando. Mas eu não vou viver dessa forma. Aí, obviamente, à medida que você vai se expondo no ambiente, vai ganhando a confiança das pessoas, você se permite mostrar, você se permite ser você se permite ser um pouco mais leve. Existem lugares que você vai conseguir ser leve, existem lugares que não. E tá tudo bem. E quando você veio pra Minas, você já conseguiu vir nessa nova mentalidade. Total. Aí, assim, eu fui super bem aceita no Paraná. Fiz grandes amizades no Paraná. Amo esse estado. O pessoal de lá é muito trabalhador. Eu sou uma pessoa que eu admiro de coração o sul do Brasil. O povo trabalha demais. O trabalho, é um povo ético, povo honesto. E aí eu me identifiquei, eu falei, nossa, eu sou igual. Eu sou igual. E aí eles iam vendo em mim que o fato de eu ser uma mulher não mudava em absolutamente nada.
Sim, E eu fui conquistando a confiança, porque a confiança ela é conquistada. sim. E eles foram me dando abertura e a gente conseguiu construir uma história juntos, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Não. Vim para Minas, o desafio de ser mulher continuava. Não é porque o mineiro é gente boa que não tem, existe sim. Sim. Só que eu vim mais madura. Então, eu acredito que a gente deixa de se colocar no papel de vítima. Sim. E já aprendeu os traquejos, desde a roupa, do lugar, da postura, da fala, do mais, do menos. Você já veio com isso, tipo, com essa facilidade de adaptação. Posso ser eu, sou eu, vou mostrar para as pessoas, vou lutar pelas pessoas e eu gosto de lutar não pelas mulheres, eu gosto de lutar pelo ser humano. Uhum. Não é porque você é mulher, ou porque você é homem, ou porque você vai ser melhor ou pior. Quando você está dando conta do trabalho, você está tendo capacidade nesse trabalho, você está conseguindo desenvolver, não me interessa seu gênero. Sim, você está dentro. Não tá legal. Você pode ser o que for. Não tá legal, procure algo que te Tem que faça. entender o primeiro, o porquê que não tá legal. É isso. Pra depois você fazer a adaptação que precisa, né? O que a gente não pode é ficar chorando, Sim. achando que o mundo é o culpado. Porque se me aceitassem, eu seria mais fácil. Porque se não existe. Você pega e você faz acontecer. Todas as vezes eu fiz acontecer? Não. Eu também tive erros, eu também errei. Eu também caí em contos do vigário, eu também... Se contradisse, você também falou uma coisa e teve que fazer outra depois. Naturalmente, e a eu sou vida humana, é isso, a vida né? é isso. Mas agora analisar assim, todos esses desafios, que são 10 anos de trajetória dessa transição, né? Do Paraná pra cá, né? De profissional, 21 anos trabalhando, 19 anos no mundo agro. Isso tudo, amiga. Como assim você tem 30 anos, filha? Sou jovem! Ela comecei a trabalhar com 23, ela tem 30, tem só 7 anos. Como você... Onde você começou a 19? Eu comecei com 17. Ai, 17, então... Eu tenho 31 anos. No Otox não mente. Não mente. Mas aí me conta. Dentro disso tudo, porque assim, a vida é muito mais baixa do que alta, sim, de uma forma geral. E hoje você está dentro da vida profissional dentro do agro mais tempo do que você teve fora, Sim, né? total, sim. Praticamente, você trabalhou 3 anos fora do agro e o restante foi dentro do agro. Mas ainda o que te dá brilho nos olhos? O que você gosta tanto no campo, nessa diversidade que a gente vive do agro? Porque o agro é muito amplo, né? O agro é total amplo. Muita coisa acontece ao mesmo tempo. E o que te faz ficar e te faz gostar tanto ainda dessa área? Porque você podia ter falado uma hora assim, chega, cansei do agro, nem sou daqui, tipo, vou caçar meu rumo. Vou para banco, vou pensar em outro montar uma loja. Ou outro cargo que não fosse tão direto com o cliente, igual o seu hoje, apesar de você ser gestora de equipes, mas você ainda tem contato com o cliente, tem contato com o produtor, tem contato com o produto. Você podia estar numa gestão que não tivesse vínculo, né? Sim. Mas o que te faz ficar ainda nessa área? Eu acho que o que me faz ficar é exatamente o brilho no olhar que eu tenho por estar nessa área. De lidar com o agricultor e saber que o agricultor, na maioria das vezes, tem os mesmos princípios e os mesmos valores que eu tenho. Perfeito. Então, o agro e a Camila hoje são um só. A gente tem princípios e valores iguais, a gente tem mentalidades iguais, eu posso ser eu aonde eu for, eu encontro com agricultores que estão na mesma luta que eu estou, eu encontro com pessoas que estão em fase de desenvolvimento, ou pessoas de alto escalão que também têm o mesmo coração que o meu, porque no final, somos pessoas. Sim. No final, esse vínculo com pessoas, de desafios, de ter meta, correr atrás, entregar, de sensação de dever cumprido, de ver que nós alimentamos o mundo, que pequenos gestos fazem a diferença, é isso que me motiva. É isso que me faz querer estar cada vez mais presente e cada vez mais imersa nesse mundo, né? Que eu sou apaixonada. Uhum. Então, sem sombra de dúvidas, os valores e os princípios do mundo agro me movem. Maravilha. Isso é fundamental em tudo que a gente fizer na vida. Tudo que a gente vai fazer na vida. Porque se você não tiver claro quem você é, o que é importante pra mim, como é que eu vou cobrar isso dos outros? Como é que eu vou viver com os outros dessa forma? Fecha, não cabe. A conta não fecha. Não vai, não fecha.
E o agro, ele é muito dinâmico, né? Demais. Eu sou extremamente espontânea, eu sou uma pessoa que chega e conversa com todo mundo, já faço amizade, sou dessas. Mas tem gente que não, e tá tudo bem. Então, tudo Tem bem. gente que vai enfrentar outras frentes dentro do mundo agro que a gente precisa para que a gente construa juntos a grandeza do negócio. Exato, porque a gente precisa ser complementar. A gente precisa ser complementar. Então, é desde alguém que fica no escritório, é desde alguém que está na frente do agricultor, é alguém que está colhendo, é alguém que está plantando, é alguém que está cozinhando, é alguém que está lavando a roupa de todo mundo. Fazendo essa roupa. Fazendo essa roupa. É tudo importante. Tudo. É tudo uma cadeia, um ciclo de pessoas que umas complementam as outras e todas nós temos nosso grau de relevância. Exatamente. Mais uma vez, né? Você tem que se encaixar onde seus olhos brilham. Onde faz sentido para você e é compatível com quem você é. Exatamente. Isso é o mais importante. Onde você pode ser você. Tem que escutar a sua história. Porque a gente escuta muito das mulheres. Você sabe, você vai em encontro de mulheres, participa de movimentos, igual a gente anda muito, se conheceu no campo, né? Na vida do comercial. E a gente gastou um tempo para entender que era sobre a gente, né? Gastou um tempo. É legal, né? Uma história que eu tenho com a Cécia, que acho que você nem sabe. A primeira vez que eu vi ela foi numa palestra da Copax. E a gente ficou as duas últimas. Nós ficamos como as últimas. Sim. Você era a penúltima e eu era a última. E aí eles tinham passado o dia inteiro em treinamento, então estavam cansados, era um sábado. Foi pesado. Foi pesado. E eu cheguei, e a Cécia chegou, e uma brincando com a outra, e os concorrentes já olhavam meio assustados. Era pra gente estar desanimado, triste, e num canto acuada, né? E a gente tava com energia lá em cima. A gente vai, e os vendedores depois nos contaram que foram as melhores palestras. Foi até engraçado, né? Sempre é. Chama as mulheres para fazer palestra, que vocês vão ver que sempre é. Porque a gente vai realmente para mudar a mentalidade, a cabeça, a perspectiva. A gente tem essa missão, acho que até intrínseca nossa, é nossa. E quando eu olhei pra Cécia lá, antes, nos bastidores, eu olhei pra ela, a primeira vez que eu havia visto ela na minha vida, e eu falei, nossa, que mulher bonita, fala bem, desenvolta. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Você já cresceu. Quando eu crescer, eu quero ser igual ela. E depois você me relatou, depois quando a gente ficou amiga, que você olhou pra mim e teve a mesma percepção. Então, a gente não tem noção da nossa grandeza até ver alguém tão grande quanto. E eu não falo grande em cargo, Sim. Eu falo grande em pessoa, em energia, em luz. Então, é muito legal, né? Porque a gente se inspirava sem se conhecer. Isso tem 7 anos atrás, mais ou menos. Mais, né? Faz 8 anos. Foi 2016. É que eu pedi 9. demissão. Eu pedi demissão, que eu começar com 6 anos, pensa. Nossa, tem parte assim, ó. Passou. Amiga, e é isso que você falou. Agora que você tá falando, eu tô lembrando. Nesse dia, na reta final, eles já estavam bebendo chopp nas nossas apresentações, porque já estavam, tipo assim, exaustos, e mesmo assim ainda a gente foi as melhores. E com certeza, hoje eu não lembro, mas quando eu vejo uma mulher, eu fico muito feliz de dividir palco com ela, que eu penso, gente, eu quero ser tão boa quanto, ou abrir caminho para ela vir e dar o show dela. Porque isso fortalece muito a minha oportunidade e fortalece a oportunidade da outra. Total. Muito. Então, dê força para outras mulheres. Isso. Apoiem. Fale a verdade. Não tá legal. Muda. Você não nasceu para isso. Vamos pensar em outra coisa. Se o dente está sujo de batom, pede ela para limpar o dente. O dente está sujo. Não queira ver a outra mal, não. Não quero. Para que isso? É uns picuinhos que não precisa, né? Então, a gente pode crescer juntas, né? A gente pode crescer juntos. E não é só mulher, não, é homem também. É chegar e falar, não foi legal o seu posicionamento. Feedbacks são atos de amor. Você só dá feedback para quem você gosta, para quem você quer crescer. Exato. Ver crescer. E aprender a dar feedback também. Aprender. Faz parte do desenvolvimento. Claro, tem que aprender. Amiga, e agora pra gente encerrar a nossa entrevista, nós podíamos ficar aqui até mês que vem, gente. Fala para essas flores que estão nos assistindo que, se Deus quiser, esse programa vai rodar um mundo inteiro, já pensou? Que são mulheres que ainda não têm tanta voz, não têm tanta visibilidade, que estão no campo, como eu e você já tivemos muitas vezes, trabalhando sol a sol e ninguém nem sabendo que a gente está ali.
Porque as Flores do Campo tem essa ideia, né, de dar oportunidade para pessoas que não têm tanta oportunidade de falar assim, que nem todo mundo tá no Instagram, nem todo mundo tá no YouTube, nem todo mundo tá no Facebook, porque a gente tá trabalhando. Então, a ideia do programa é essa. Dá um recado para essas mulheres, para essas flores, que você gostaria de ter ouvido, que você ainda gosta de ouvir, sobre ser mulher, estar no campo e o que elas podem levar, assim, que você fala, nossa, eu gostaria que eu fosse lembrada por essa mensagem. É difícil, né? Falar uma mensagem que vai definir tudo que a gente pensa, né? Mas o que eu acredito que fica mais evidente e que eu sempre ouvi e que hoje eu falo para todas as mulheres que eu conheci, para os homens que eu conheci, para todas as pessoas que eu conheço, é que só depende de você. Se você tem um sonho, vai atrás dele. Não vai bater na porta da sua casa. Se você tem uma meta, você vai realizar essa meta. Mas depende de você. Acordar cedo. Não é fácil, tá? Porque eu sou mulher, não é mais fácil. Pelo contrário. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Todos os homens fazem salto alto. E a gente ainda passa por ter que se provar o tempo inteiro, né? Então, será que ela vai dar conta? Será? Na maioria das vezes, quando você pede algo para um homem, você não pergunta será que ele vai dar conta. Vai dar certo. Sim. Quando se entrega algo para uma mulher, será que ela vai dar conta? A gente está quebrando isso, acho que a gente está vivendo a era da transformação. Graças a Deus. A gente está vivendo a era da transformação. Mas ainda existe aquele machismo embutido, que é natural, que é cultural. Que até na gente também, né? Na gente. Até a gente pensa sobre a gente mesmo. Será que eu dou conta? A gente foi educada que não, né? Então a gente foi ensinada que não. Mais fácil falar que não, deixa eu ir. Mas só depende da gente. Então, se você tem um sonho, vai atrás dele. Tá difícil? Continua mesmo assim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Se capacita muito. Aí só depende de você. Sim. Você quer estar em um ramo diferente? Estuda sobre. Não existe mágica. Não existe. A Disney só existe lá em Orlando. Aqui não tem. Então, você quer, vai lá e faz acontecer. Tem que estudar? Estuda. Tem que trabalhar até de madrugada? Trabalha. A meta tá difícil? Dá um pouquinho, todo dia um pouquinho. Todo dia eu sou melhor. Todo dia eu sou melhor. Porque eu tenho certeza que no final você vai entregar. Agora, se você já começa com derrota, derrotado está. Então, é isso. Só depende de você. Essa é a mensagem que eu deixo. Não vai cair do céu. Podia, não vai. Não vai. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, meu. Muito sucesso nesse novo projeto. Que você possa tocar muitos corações. De muitas flores. E que seja motivo de orgulho cada vez mais, eu tenho certeza. E conta comigo. Com certeza. Assista ao programa. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Tem a primeira temporada inteira para você maratonar. Tem essa segunda temporada que é uma flor mais especial e inspiradora que a outra. Gente, tem cada história que vocês não passam, meu Deus. Esse programa foi para mim. Assista, curta, compartilha, conta pro mundo que as Flores do Campo estão aqui. E fiquem de olho nos próximos episódios. E muito obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Arrasou, amiga! Nossa! Gente,